Olá, sejam bem-vindos. Mais um Trajetórias. Diego Flores, Adolfo Vaz. Nessa terceira temporada, é um prazer receber aqui do Instituto Federal do Paraná a professora doutora Paola Stefanucci. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite e por estar aqui falando de uma trajetória acadêmica e profissional, mas que também se entrelaça com a trajetória pessoal, assim, né? Então vai ser um prazer dividir isso com vocês e parabenizo também pelo programa, né? Eu acho que tem uma função social muito interessante de mostrar rostos, sorrisos, né, e olhos, às vezes, para quem a gente só conhece de uma escrita acadêmica ou de uma autoria de um artigo, que foi o que já aconteceu comigo quando eu assisti aí alguns outros episódios de vocês, assim, né? Então, também acho que reforço que é um registro histórico de quem está fazendo e escrevendo a academia por aqui, assim. Muito bom, muito bom. Professora, queremos perguntar primeiro da sua origem, do seu início escolar, da onde que qual é a cidade de origem da professora? Uhum. Eu sou de Piracicaba, no interior de São Paulo. Então, uma cidade bem ali, raiz, conhecida pelo sotaque. Conhecida pelo sotaque, pelo rio, né? Pelas águas, pela rodovia. Piracicaba. De Pira. Pelo 15 de Piracicaba também. Tem uma camiseta do 15 de Piracicaba. Tem? Olha aí, sim. Conheço bem a cidade. Quase um piracicabano. Bato cartão lá todas as férias. Que bacana. Vamos se encontrar por lá, então. Mas é verdade. Minha família é de São Carlos, ali pertinho, mas a gente sempre morou em Piracicaba, então ali foi o meu início dessa trajetória ali, né, até a faculdade. E durante o ensino médio, no fundamental, ensino médio, você decidiu logo que seguiria para a área da gastronomia ou foi uma coisa meio em cima da hora? Como é que foi isso para você, essa parte? Sabe? Foi inesperado, assim. Eu estava naquele processo, principalmente ali no período do ensino médio, de tentando entender quais eram as vocações, né? Fiz ali orientação vocacional, que inclusive eu tenho ainda registros dos papéis, né? Que a gente tinha feito ali nos exercícios. E uma coisa que eu não queria, ainda bem que vocês estão sentados, né? Mas era ser professora. Meu pai era professor universitário e eu olhava aquilo e falei, cara, é a única coisa que eu não quero fazer, né? Já contava os percalços. Já contava os percalços, já vivenciava, assim, né? Um pouco isso. E eu gosto de contar isso em sala também, porque às vezes a gente imagina algo e depois, né, a vida não dá voltas, ela capota, né? Enfim, então, hoje eu sou muito feliz na área da docência, gosto demais, mas naquele momento não era algo que eu queria. Então, quando eu olhava as possibilidades para as escolhas ali das graduações, eu fugia daquilo que poderia me levar para a área da docência, assim, como, por exemplo, história, que era uma grande paixão, assim, mas eu olhava e falava, o que eu vou fazer com história? Eu vou ter que dar aula, né? Não é isso, enfim. E aí a gastronomia, naquele processo, era início dos anos 2000, estava ali começando a se falar em gastronomia, começa a aparecer, ao invés dos cadernos de culinária, nos jornais e nas revistas, começam a aparecer cadernos de gastronomia, começam a aparecer um ou outro programa ainda no exterior, mas já voltado assim, a uma gastronomia talvez mais sofisticada, começam a aparecer os grandes chefes ali, e aquilo me despertou, assim, né, a possibilidade de viajar ao mundo, de cozinhar em outros espaços, e aquilo foi tomando ares ali e resolvi fazer um teste, na realidade, assim, né? Então, eu ainda falei, vou tentar, e se não for isso, eu volto e repenso o que eu vou fazer. Mas você já cozinhava em casa? Você já gostava disso, assim? Era uma coisa que você fazia? Minha mãe não gosta de cozinhar. Ela vai ficar chateada que eu tô contando isso. E aí, quando eu ia pra cozinha, todo mundo adorava. Não porque era muito bom, mas porque não era o que a minha mãe estava preparando. E isso, na realidade, acho que fez bem pra mim, né? Me deu aquela... Foi uma motivação. Uma motivação a mais, aumentou minha autoestima ali nesse sentido, né? Então foi ali, não era que eu cozinhava muito em casa, eu cozinhava pouco, mas quando eu cozinhava tinha uma boa ibope, eu comecei a brincar quando o pessoal ia em casa, amigos, etc. Eu sempre fazia alguma coisa, um bolo, uma torta, enfim. E ali que se iniciou. Quando eu entrei na faculdade,
logo nas aulas, antes das aulas práticas, eu já me apaixonei, assim. Eu falei, o que é isso, né? O que é essa área extremamente interdisciplinar, assim, mas que acima de tudo, e eu falo isso em sala, né? Todo mundo tem propriedade para falar sobre alimentação, porque todo mundo come, bebe, desde que veio ao mundo, seja na abundância ou na escassez, né? Então, eu acho que essa relação com a comida me trouxe, assim, me abriu horizontes. Eu falei, é isso que eu quero, assim, né? E aí você entra no curso em Piracicaba mesmo? Eu entro no curso em Águas de São Pedro, São Pedro. no Senac Hotel Escola. Então, eu entro no curso em 2006. E é uma área ainda muito recente. O primeiro curso de gastronomia que a gente tem no Brasil foi em 99. Então, assim, eu sou uma das... Pioneiras. Eu ia dizer dinossauro, mas ficou bem melhor, pioneiro. E ali entrei logo no início aí dessa formação em gastronomia, na história, assim, da história da graduação no país, assim, né? Então, isso foi também o lado bom, mas também tinha um certo ar de cobaia ali também, assim como qualquer outro curso que está se iniciando, né? Então, ali eu fiz em Águas de São Pedro, no Hotel Escola. Fiz um tecnólogo, né? Então, um curso ali de 2 anos. E que me deu muitas possibilidades. Como eu nunca tinha pensado isso profissionalmente, diferente de outros colegas de sala que já vinham de famílias que tinham restaurante, famílias pais que já eram chefe, etc. Para mim, meus pais tinham outras relações, assim, né? Família, ninguém trabalhava com isso. E, então, nos períodos ali de férias, eu fiz estágio em todas as férias, porque eu queria mergulhar, conhecer, entender o que era isso, saber onde é que eu estava, assim, né, colocando o pé, por mais que eu me apaixonei pela área, tentar entender essas dinâmicas que aconteciam, assim. Então, tentei aproveitar ao máximo, assim, dentro da graduação. E logo que você termina o curso, você já passa a desempenhar alguns trabalhos na área. Você pode falar um pouquinho desses trabalhos? Dos períodos importantes deles? Eu queria estudar fora. E aí não tinha grana. E aí no último semestre apareceu empresas que estavam captando gente para trabalhar em navio. Eu falei, olha aí, não consigo estudar, mas consigo trabalhar. É uma possibilidade. E aquilo ganhou força. E aí, quando eu terminei a faculdade, fui para trabalhar em navio. Esses cruzeiros famosos? Cruzeiro, numa companhia italiana e tal. Então, fiquei 9 meses embarcada. Olha, que experiência. Muito grande, assim, muito grande mesmo. E tem várias maneiras de você olhar essa experiência, assim, mas o que eu acho interessante, diferente de outras pessoas que estavam embarcadas, era que eu tinha acabado de fazer um curso que tinha relação com o que eu estava ali executando, né, no meu cotidiano. E nesse período embarcada, né? Então, quanto que isso foi interessante, porque eu estava ali também não só executando um trabalho manual pesado de horas, né? E um trabalho muito exaustivo fisicamente e mentalmente, mas eu também estava observando aquilo ali e aquilo foi me fazendo muitas conexões e sentido com o que eu tinha visto na teoria e trazendo ali para a prática, numa dimensão ali absurda. O navio tinha 3.500 passageiros, mais 700 tripulantes, assim, né? Então, era muita gente mesmo, muita comida produzida. E a equipe era grande também de trabalho? A equipe era grande. Ali a gente tinha 700 tripulantes, então, trabalhando. Diretamente ali comigo, tinham... Na minha estação, eram 45, 46, assim, né? Muito elevado. Grande. E aí, depois eu saí do navio, fui para Fortaleza, trabalhei em hotel, trabalhei em resort. E no período que eu estava no resort, abriu o primeiro curso de gastronomia em Fortaleza, em graduação, né? E aí veio um convite para eu integrar o corpo docente. E aí... Essa é a minha pergunta, porque você falou que... entrou para gastronomia para não trabalhar como professora, né? E como é que isso mudou? Eu recebi o convite, estava no resort e falei, olha, é um momento que eu podia sair um pouco, porque eu morava no resort, eu era gerente ali, então era muito intenso também. Ali era um momento que eu podia sair daquela realidade, ver outras pessoas, mas ainda com essa pulguinha atrás da orelha do tipo, mas não era isso que eu queria, né? E logo que eu fui, foi muito bacana, porque os alunos, assim, tinham sede de
não só da teoria, mas também da prática, e eu tinha acabado de vir dessas experiências, então foi muito bacana, e aí começou a ser legal. O pessoal começou a gostar, eu comecei a gostar, e algo ali... É muito prático o curso, né? Naquele Você tá sempre experimentando, né? Experimentando no sentido de fazer coisas, inovações, né? Sim, E de pensar também, né? Eu acho que isso é importante, né? Fazer ser cozinheiro pensante, assim, Sim. né? Então, e além só da técnica, né? Então, pensar sobre o produto, pensar sobre a história, pensar do porquê que a gente está utilizando aquilo, como contar essa história, essa narrativa, um storytelling para quem eu vou estar vendendo, para quem eu vou estar oferecendo esse produto, né? E talvez quem ouça falar de curso de gastronomia não tenha noção disso, talvez, né? Do que tem... Qual é a grade do curso que se trabalha, né? Não é simplesmente... Aí que tá a diferença. A cozinha em si, né? Aí que tá a diferença de um curso de culinária, que aí você vai para 100% prática, só desenvolvimento de técnica, e quando você vai para um curso, uma graduação em gastronomia, né? E aí é outra dimensão, a proposta é outra, tanto um tecnólogo quanto um bacharelado, né? A proposta é completamente diferente, é você pensar acima de tudo. Então, tem aulas práticas, sim, mas também tem aulas teóricas, assim, que são tão importantes quanto, né? Porque senão você promove só um replicador de técnica e a gente não quer isso, não pode ser isso, Sim. né? Tem que ser algo a mais, né? E aí foi daí, dessa primeira experiência, que foi muito legal. Eu falei, cara, eu acho que eu vou virar professora. Você foi mordida pela mosquinha, né? Foi. Pela abelha, enfim. Foi por ali, ou pela abelha, boa. Maravilha. Essa primeira experiência da docência ali em Fortaleza, você parte para onde? Continua na docência ou passa a realizar outros trabalhos profissionais também na região, ou volta para cá? Como que essa transição? Enfim, quando eu decido, amadureço um pouco e falo, quero docência, aí eu comecei a pensar, mas como é que eu vou fazer isso, né? Ainda sem especialização, só tinha graduação e tinha a parte prática que eu acabei de contar para vocês, assim, né? E aí comecei a pensar em possibilidades de como tornar isso realidade. Então, aí eu prestei um concurso, fui para o IFSC, lá em Santa Catarina, já no IF, né, que é uma referência no estudo de gastronomia no país, o IFSC Campus Continente. E aí fiquei ali um período, mas aí como substituta ali, e aí abriu uma vaga aqui em Foz do Iguaçu. E aí eu vim para Foz desde 2012. Faz tempo já. Aham, eu sou quase uma paranaense ali, ó. Desde 2012, estou aqui agora. E como é que foi? Como é que você começou a se especializar daí com pós-graduação? Foi vindo para Foz? Né? Antes, lá em Santa Catarina, também teve alguma coisa? Como é que funcionou isso? Não, a parte da especialização foi quando eu já vim para cá, né? Então, assim, até é uma questão, assim, interessante... Você e o café, enquanto vocês falam. Obrigada. É uma questão importante de se abordar, porque tem relação também com o tempo de história da graduação em gastronomia do país. Então, assim, naquela época não tinha, né, doutor, mestre, ainda mais que as pessoas faziam também gastronomia para não virar professor, né? Então, na minha época, perguntava quem quer ser professor, mas ninguém levantava a mão. Hoje em dia, na minha turma, se eu pergunto quem quer ser professor, olha, uns 10 levantou a mão de 40, né? Então, já é uma outra mudança de pensamento que a gente vive, assim, né? Desculpa, da especialização. Então, aí eu vim para Foz e aí surgiu a oportunidade de fazer uma especialização ofertada pelo IFPR de docência. E para mim foi muito importante porque eu tinha feito um curso tecnólogo que não tinha abordagem alguma em relação à prática docente, metodologia de ensino, prática de ensino, enfim. E aí foi um momento também de eu me capacitar em relação a isso, né? Então, foi muito legal, porque aí foi a primeira vez que eu tive contato, enfim, com os autores, com reflexão da sala de aula, processos avaliativos, enfim, metodologia. Então, isso foi, assim, muito enriquecedor, assim, para quem não tinha uma licenciatura, como foi o meu caso, né? Depois, eu fiz uma especialização também em gestão pública, que eu confesso, assim, que é algo que eu... indico para todo mundo que está no ramo público, porque às vezes a gente vive alguns entraves, né, do mundo
público e às vezes a gente não entende determinadas coisas, a gente sofre aqui, e às vezes a gente olha, o gestor isso, o gestor aquilo, mas quando você olha, vai estudar, né? Através do conhecimento ali, você entende algumas dinâmicas que não é a figura que está ali na tua frente hoje, uma chefia que não quer, o que... É um procedimento, É que né? tem todo um procedimento burocrático e que existe por determinadas questões também, assim, né? Então, eu acho que, para mim, assim, essa foi a grande importância dessa especialização, assim. E eu indico para quem está nesse mundo, para a gente, acho que ficar um pouco mais leve, do tipo, olha, é assim, será que a gente consegue mudar? Não sei, mas pelo menos existe um histórico para ser algo tão burocrático, assim, né? Como é que às vezes a gente enfrenta, né? No nosso cotidiano aí. Professora, eu queria voltar um pouquinho na questão das feiras aqui da Tríplice Fronteira. O que você podia destacar para a gente das diferenças ou peculiaridades de cada uma aqui da região? Legal. Então, assim, as 3 feiras que foram pesquisadas. Aqui foi a Feirinha da JK, né? Conhecida como a Feira das Nações, mas Feirinha da JK é como ela é mencionada, que é a feira mais antiga do município. Ela inicia em 86, com outro nome, mas sempre no mesmo espaço. E depois ela chamava no início Feira do Produtor. E aí ela foi se alterando ali, virou a Feirinha Antiquário e depois acabou virando aí a dita Feirinha da JK, que acontece, é uma feira de rua, né? Que acontece nos domingos pela manhã e que chegou aí a ter quase 200 barracas aí, em que no momento ali que eu estava fazendo a catalogação, a gente teve aí praticamente 100 barracas de alimentação, de produtos in natura, manufaturados e aqueles prontos para consumo, né? Então, pastel de feira ali, né? O caldo de cana, etc. E também tinham os produtos, depois mais 100 ali de artesanato, né? Então, é uma feira também que vai e vem, vocês que estão também há anos aqui em Foz do Iguaçu, se vocês frequentam ali, pode ver que é uma feira que vai e vem, hora tá muito cheia, hora tá vazia, hora tem produtos interessantes, hora aqueles produtos aparecem, mas o caldo de cana e o pastel tá sempre lá, né? Enfim, mas é uma feira que para mim chama muita atenção pela representação das imigrações e migrações que a gente tem na cidade, sejam elas antigas, da década de 50, 70, até migrações agora, né, dos anos 2020 para frente, né, como os estudantes de medicina do Paraguai, que a gente tem pais, tem mães, tem esposas indo vender seus produtos na feira. Olha que interessante, né? Então, a feira, ela conta muito sobre a história dessa região, né? Então, a gente tinha, naquela época, hoje ela não está mais lá, mas tinha naquela época uma árabe que tinha uma barraca árabe ali que vendia os seus produtos típicos. Tem uma banca de taiwaneses que estão aqui em Foz do Iguaçu há muitos anos, né? Que tem a tortinha de Taiwan com bubble tea, né? E tem uma família de chineses que vende tapioca, eu acho maravilhoso, né? Porque... Gosto muito de tapioca também. Não, mas feita por chineses em uma fronteira, é muito interessante você pensar assim, essa mistura ali, né, de produtos, de culturas, né, e de estar ali, se é isso que vocês vão querer, é isso que eu vou dar para vocês. Mas assim, nós brasileiros, né? também ficamos ótimos em produzir pizzas, comida japonesa, me desculpe aí, né, os donos, né, da comida. Você vai arrumar uma briga. Não quero arrumar briga, não. Só tô falando que ficamos bons, até certo ponto. Então, tá bom. Adaptando ao paladar, né? Acho que você pode falar isso, pronto. A gente sobre isso, né? Adolfo me salvou, vai. Então, e ali a gente encontra, então, esses produtos de fora. Por exemplo, eu lembro de algumas feiras que tinham estudantes da Unila vendendo seus produtos ali, um venezuelano apresentando ali um arroz doce típico ali da Venezuela, enfim. E outros produtos que apareceram também, mais sazonais. E também esses migrantes de perto. Então, assim, uma barraca uma barraca de goianos trazendo a pamonha, que eu até peguei uma briga, né? Que eles falaram que era de lá, falei, sinto muito, é de Piracicaba. Pois é, eu que sou da capital em São Paulo, eu escutava o carro da pamonha falar que a pamonha era de Piracicaba, então... E ele tava certo. Enfim, uma barraca mineira, uma barraca de acarajé, né? Com a Ana do acarajé, que vem trazendo esse sabor aqui para a Tríplice Fronteira, e aí atrai
turistas, atrai pessoas do sul que nunca provaram, que nunca tiveram, às vezes, oportunidade de ir para lá, ou gente que é de lá, ou é da região, enfim, que vai para lá para matar saudades, né? Eu tinha uma amiga queridíssima que é soteropolitana, que estava aqui, e eu lembro de uma questão, inclusive, que eu discuto ali na dissertação, que são os cheiros, né? Porque a barraca teve que ficar distante, porque os feirantes e clientes estavam reclamando do cheiro, né? Do azeite de dendê, né? E ela, quando a gente chegava perto da feira, ela... Meu Deus, olha esse cheiro do azeite de dendê. Eu falei, cara, como o cheiro... Né? As sensações, assim, elas são culturais, né? Sim. O gosto, ele é cultural, né? Então, o gosto, a gente não começa a gostar na língua, a gente começa a gostar no cérebro, né? O cérebro é o melhor... É o órgão do gosto, é o cérebro, né? A gente aprende a gostar e desgostar, né? Ainda na pergunta do Adolfo, é porque realmente as feiras, por exemplo, em São Paulo, né, interior ou capital, elas são um pouquinho diferentes também das feiras daqui da nossa região, né? Eu estava acostumado com outro conceito de feira, aí quando cheguei aqui eu vi que era um pouco diferente. Acho que tem a ver com isso que você falou, da sazonalidade das pessoas, né? Sim, e da sazonalidade também, se a gente for fazer essa comparação, o que a gente tem muito também lá, né? Hortifruti, né? Então, assim, você vai na feira para fazer a feira, né? É verdade. E aqui a gente não tem isso. Cadê o hortifruti daqui, né? Então, assim, muito abastecimento no Ceasa, né? E produtores, assim, pequenos produtores hoje que estão muito mais voltados à venda da merenda escolar do que a pequena produção para venda, assim. Então, hoje o que a gente tem, assim, de produtores que estão ali na feira são produtos manufaturados, né? Você vai ver ali um queijo, um salame, uma manteiga, enfim, né? Uma carne aqui e ali, mas é isso, né? E o restante mais industrializados, a gente tem bastante também ali, né? E eu vejo também essa feira, assim como outras, mas enfim, né, eu destaco a questão da comensalidade, né? Tanto entre brasileiros ali que eles circulam, quanto também estrangeiros. Então, por exemplo, essa barraca de Taiwan que eu mencionei, depende do horário que você vai na feira, se você vai bem de manhã, você vê taiwaneses que moram em Ciudad del Este, vão para lá para se encontrar e conversar. Muito interessante isso, né? Que a gente vê assim, o quanto que a comida e aquela comida feita naquele tacho, servida por aquelas pessoas, tipo, atraem, né? Conversam. Inclusive, um dos feirantes, que é o mais antigo da feira, que estava na feira lá em 86, o seu Joaquim, ele me falou um dia que ele não ia na feira por causa da venda. Eu falei, seu Joaquim, me conta a tua história, né? Pelo amor de Deus, né? Eu falei, não, mas você tá aqui porque você não quer vender, né? E aí ele me falou uma frase que ficou assim, ele falou assim, eu vim aqui para conversar. Eu vim aqui para tomar um chimarrão, para tocar uma gaita, E aí eu ficava na barraca dele ali, era isso, as pessoas passavam e ficavam e tomavam ali um chimarrão e conversavam mais com ele, e saía, daqui a pouco vinham outros e, de fato, era o momento da semana dele de socialização, assim, né? Então, eu acho que quando eu olho para esses espaços, mais do que comidas, eu enxergo pessoas, né? E enxergo a comensalidade, que a gente também vê ali, né? A mesa, né? Em outros contextos, mas ali na feira ela acontece numa dinâmica muito particular. Isso acho que acontece em restaurantes aqui de Foz também. Tem muito restaurante tradicional de chineses ou árabes que as pessoas vão realmente para se reunir lá, né? Sim, e é muito legal quando a gente vai assim, nesses restaurantes assim, que não são os típicos para o público brasileiro, né? É o típico deles, assim, o que não vai servir bebida alcoólica, porque na minha religião, tipo, e é isso. E se você não quiser, tá tudo bem, porque eu tô fazendo isso para a minha comunidade, assim, né? Ou quando, por exemplo, você vai ali em um dos restaurantes japoneses, assim, bem tradicionais, que tem ali na porta de entrada, olha, não servimos morango, não servimos hot, não servimos chocolate, etc, né? Para dizer assim, olha, esse sou eu, né? Isso aqui, se você vier aqui e você for para o Japão, você vai entender a lógica, né? Então, eu acho que é muito interessante mesmo nessa região de fronteira que recebeu e recebe muitos migrantes, né? Continuando nas feiras, assim, a gente tem a Feria de Ciudad del Este, foi o lugar que eu fiz ali a parte
da pesquisa de campo. Então, eu entrevistei um coordenador da feira e também visitei em muitos momentos com uma ex-aluna que hoje é uma grande amiga, então, paraguaia, a Karen Riveiros, que estava ali comigo, porque muitas vezes era só o Guarani que era falado. Então, assim, né, como é que eu... Professora, em relação à Feirinha de Cidade Leste, como é que foi lá o trabalho? Então, a Feria de Cidade Leste foi... chama Feria de Cidade Leste, que ela fica mais ou menos próxima ao Mercado de Abasto, que também algumas pessoas aqui em Foz conhecem, fica bem próximo ali do estádio, da rodoviária, né? Então, se você pega ali o ônibus, ao invés de parar na Mona Lisa, é só seguir reto que ele vai terminar ali na rodoviária e a feira fica muito próxima. E é uma feira muito particular, porque ocorrem 2 feiras dentro desse mesmo galpão, assim, um galpão muito grande, onde você tem produtores do Alto Paraná, todos produtores agroecológicos, assim, então, utilização de orgânicos, então, assim, algo muito da pequena produção mesmo. E do outro lado do corredor, não tem nenhuma separação, assim, do outro lado do corredor são vendedores de produtos agroalimentares, mas que adquiridos do Ceasa de Foz do Iguaçu. Então, se a gente for ali no Ceasa às 4, 5 da manhã, posso fazer esse convite para vocês, Sim. Vocês vão ficar impressionados com a quantidade de vans, de carros, de caminhões com placas paraguaias. E isso cotidianamente ocorre isso. E alguns desses caminhões vão até Assunção e outros vão parando ali em cidades como a própria Cidade Leste. E ocorre uma briga entre esses produtos da agricultura familiar junto com produtos do agrobusiness, assim, né? Então, inclusive tem uma foto, assim, muito icônica do trabalho, que é uma cenoura, aquela cenoura perfeita, lustrada, né? Igual a gente encontra em qualquer supermercado pela cidade, e uma outra cenoura ali toda no seu formato... mais natural, assim. Mais natural, desuniforme, suja ainda da terra, né? Então, essas 2 cenouras, para mim, representam muito bem esse local, que é um local de muita disputa. Pode parecer harmonioso, mas existem brigas ali internas muito pesadas, porque os pequenos agricultores querem retirá-los dali, que fique só um espaço, porque, inclusive, eles dizem, olha, existe um problema que os clientes não entendem, que aquele do outro lado não é um produto do pequeno produtor, assim, né? Então, inclusive, teve até fechamento da ponte, você tem registro disso, assim, dos pequenos produtores indo lá e fechando a ponte, falando, não passa mais nenhum caminhão, então tem que intervir, assim, com uma série de questões, assim, políticas, né? Então, ali é uma feira também, esses pequenos agricultores, formada por mulheres e seus filhos, que elas ficam quarta, quinta e sexta-feira de manhã retornam para suas residências, onde os homens ficam ali trabalhando na terra, né? Então, é um cenário, assim, muito diferente daquilo que a gente está acostumado. E uma parte dessa feira, que inclusive recebeu até youtuber estrangeiro e tal, é um pátio de comidas, onde você tem uma grande praça de alimentação, onde você tem comidas típicas ali sendo servidas para a comunidade, assim, né? Então, é o pessoal, assim, do trabalho que está passando por ali, indo ali consumir, né? É um espaço que a gente vê a história do contrabando da comida do outro lado, né? Então, a comida saindo de Foz do Iguaçu, indo para lá, e o quanto que isso impacta nessa produção. E depois, indo para a Argentina, a terceira feira é uma feira completamente turística, né? A feirinha da Argentina. Foi proposital pensar mesmo em feiras diferentes, até para a gente questionar a ideia de feira que a gente tem, né? Pois é. Diego, você falou, pô, é diferente daquela feira que eu estava acostumada lá no interior de São Paulo. Então, se a gente for pensar nessas outras estruturas, mais diferente ainda, né? Então, uma feira que ela surgiu, na realidade, por uma higienização mesmo da rua, porque existia a venda daqueles produtos nas calçadas, e aí a prefeitura da cidade falou, pô, peraí, esse negócio tá ficando feio demais, né? Vamos fazer aqui uma limpeza, vamos botar esses caras dentro de uma estrutura mínima ali, né? Foi aí que nasce essa feirinha ali da Argentina, a feirinha de Porto Iguaçu.
E hoje, muito mais uma praça de alimentação, assim, né? Então, você vai ali, bar, restaurante... Um arruamento novo, né? Um arruamento novo. Não, agora, assim, nos últimos meses ali, quem foi, né, há 5, 10 anos atrás, nem se compara do que tem ocorrido ali naquele espaço, né? Mas é uma feira que voltada muito para o turista. E eu tenho uma frase do coordenador da feira que eu entrevistei, que ele falou, nós inventamos essa cozinha para os nossos clientes brasileiros, né? Achei maravilhoso. Eu falei, me conta mais como é que é isso, né? Você inventar uma cozinha, né? Então, você trabalhar em cima de determinados produtos ali, né? Para um determinado público específico ali, né? Então, as placas de identificação, os cardápios, é um estudo à parte, assim, que a gente tem bem ali. Brasileirado já, né? Muito abrasileirado, né? Picanha, né? Que não existe esse corte pra lá, daí outro nome. E ali a gente encontra, não tem problema. É picanha que vocês querem, é picanha que vai ter, né? Nem que seja com um N e um tio em cima, assim, né? E pensando nessa lógica, assim, da venda de determinados produtos, assim, muito sequenciais, assim, que faz até questionar, assim, qual que é o sentido, né? Que em toda barraca vão se repetindo, assim, os produtos, assim, né? E que também tem as suas questões, assim, né? Então, até questões ali entre os próprios feirantes, assim, né? Dessa briga de diferenciação de produtos, né? Mas, ao mesmo tempo, eles não abrem o leque para outros, porque aquilo é que vende, né? Então, você tem o doce de leite, o alfajor, o vinho e chimichurri. Azeitona. E é isso ali, é aquilo que vai circular, aquilo que você vai ter ali, não vai sair, né? Professora, deixa eu fazer uma pergunta. A carreira de gastronomia, ela tem aparecido muito, não só na TV, na internet, né? Então, tem uma vitrine muito grande, né? Para o profissional. Fala um pouquinho dessa nova estruturação da área, como que você vê, atuando como professora também no IF aqui de Foz do Iguaçu, como que essa parte também de organização do curso, pensando nessas possibilidades, né? Questões administrativas, enfim, fala um pouquinho disso. A gente tinha falado antes, né? No momento anterior, assim, falando dessa estrutura da graduação em gastronomia, que ela não é só aula prática, né? Então, a aula prática faz parte, deve fazer parte, mas a parte teórica também está ali a todo momento, né? Porque a gente não faz sentido ter um curso ali só para pensar em técnica, ao invés de pensar a área como um todo, assim, né? E o que a gente vê, assim, muito, principalmente aí nos últimos anos, quanto mais vai aparecendo, assim, né? Reality shows, canais de TV específicos de gastronomia, que antes a gente tinha um ou outro fora do Brasil, hoje a gente tem canais nacionais que passam 24 horas sobre comida, né? Os reality shows que antes a gente só tinha ali a Ana Maria Braga, pela manhã, com um público específico, de repente vai para um horário nobre, né? No dia ali à noite, para a família, e daqui a pouco não é só a mulher que está assistindo, é a criança, é o pai, é um homem ali, né, discutindo também sobre questões da comida. Então, quanto que isso vem mexendo e valorizando a área, né? Mas talvez o grande problema dos realities seja a ideia da glamorização, assim, né? Que não é a realidade das cozinhas, né? Então, quantos Alex Atala teremos, né? Alex Atala seria o nosso Neymar, mais ou menos, tá? Então, assim, quantos vão ser Alex Atala, né? Então, para chegar até lá também existe todo um percurso que muita gente não imagina e também, quando imagina, não quer percorrer, assim, né? Então, a gente tem, assim, um perfil de aluno, alguns com mais experiência e que estão buscando aí uma qualificação profissional para melhorar de cargo dentro do trabalho ou para ser empreendedor. Então, olha, eu cozinho bem, já sei cozinhar, mas eu quero entender essa outra dinâmica por trás, como é que eu faço, né? Então, tem esse público, mas tem
um pessoal, principalmente pós-ensino médio, que eu quero ser chefe, né? Que e aí viu na TV e ficou... viu na TV, viu aquele, né? Todos aqueles personagens com a roupa branca perfeita, né? assim com maquiagem e tal, né? E eu falei, não, é isso que eu quero ser. E aí, quando se depara com a realidade, assim, eu acho que é um trabalho extra pra gente desconstruir essa imagem que é passada, que vende muito bem, né? Vende nas novelas, né? E etc. Mas nas séries e por aí vai. Agora, uma série nova que tem, talvez, desmistificado um pouco mais, lá, o The Bear, né? Que tem quebrado um pouco essa ideia, mas a gente ainda tem essa ideia desse glamour, assim, né? Então, a gente tem um trabalho extra no início ali do curso para dar uma quebrada enfim, nessa ideologia que foi colocada ali, né? Então, assim, a gente tem aulas teóricas e aulas práticas. Das aulas teóricas, a gente vai tanto de uma questão básica ali de higiene, manipulação de alimentos, mas também da história da gastronomia, uma introdução à gastronomia, quem são os chefes, o que é o chefe, o que é uma brigada, como é que se constitui, que espaço eu estou entrando, né? Como é que foi essa profissionalização e por aí vai. Até disciplinas de nutrição aplicada à gastronomia, planejamento de cardápios, eventos, então, turismo gastronômico. Então, tem uma série aí de disciplinas ao longo do curso, empreendedorismo, gestão gastronômica, né, para pensar essas outras dinâmicas. E dentro das disciplinas práticas, a gente também tem a parte teórica, não só das técnicas, mas principalmente das cozinhas étnicas, da gente contextualizar aquele prato, né? Senão fica replicador de receita, assim, né? Mas entender por que aquele povo utiliza aquele carboidrato, aquela proteína, aquela gordura, o que isso diz sobre a produção do território, né? Então, isso é muito interessante. Então, aí dentro das disciplinas étnicas, a gente tem cozinha brasileira, cozinha clássica francesa e italiana, cozinha de etnias, onde a gente passa aí por América, África, Oceania e Ásia. E aí depois a gente tem uma cozinha específica europeia. Então, tem a comida vegana ainda, né? A gente tem produtos veganos que também estão tem todo um cuidado, né, em relação das restrições alimentares, isso. que isso é importantíssimo. Hoje é um cenário que está cada vez maior, assim, cada vez maior esse público, e a gente precisa entendê-lo, respeitá-lo e, quem sabe, virar até um nicho de negócio, assim, né? E por que não, dentro do seu espaço também, conseguir acolher essas pessoas, né? Porque a gente fala de comida, a gente está falando de acolhimento, né? Então, quando você tem dentro do seu cardápio um produto que pode atingir esse público, né? Você está trazendo esse acolhimento através da comida, né? Professora, fala um pouquinho sobre as suas pesquisas ali no IF. O que você tem para nos contar? Então, tá. Então, além das duas que eu falei ali da extensão, a gente tem um projeto de pesquisa de meliponicultura, então das abelhas nativas sem ferrão. Então, a ideia surgiu a partir de um aluno, biólogo, apaixonado pelas abelhas nativas sem ferrão, e aí pensamos, por que não pensar ali naquele espaço, né? Então, o IFPR, ele está localizado no antigo clube da Itaipu, no antigo Floresta, com uma área de vegetação, assim, nativa lindíssima, assim, muito rica, e com várias abelhas nativas sem ferrão. Então, a gente fez um levantamento a partir dessa provocação desse aluno de gastronomia, tá? Ele é biólogo, mas é aluno de gastronomia. A gente propôs, então, esse projeto, fez um levantamento das abelhas que tem ali e montamos um meliponário, né? Com o objetivo de fazer uma conscientização ambiental através do sensorial. Então, através de receitas de méis com abelhas nativas sem ferrão. Então, a junção ali, né, do ambiental com a gastronomia, assim, né? Porque uma coisa é você ir lá fazer uma palestra sobre, olha, a importância das abelhas, né, para a polinização, né? Outra coisa é eu te apresentar uma variedade de méis absurdas, assim, com características sensoriais muito diferentes e falar, olha, então, se a gente não cuidar lá da natureza, a gente não vai ter mais isso, né? Então, causa um impacto, né? Eu acho que a gente poderia utilizar mais desse sensorial, das experiências, na hora que a gente vai trabalhar ali com o público, né? Então, essa é a ideia aí do projeto, estamos encaminhando com ele. E o segundo projeto que a gente está desenvolvendo agora é sobre as indicações geográficas do Paraná, né?
Então, ele surgiu, na verdade, de uma provocação de olhar para as indicações geográficas de lá, né? Tipo, do velho mundo. Como é que eles trabalham isso muito bem, vendem demais os seus produtos, não só entre si, mas inclusive para o exterior. Então, o Brasil, por exemplo, tem uma quantidade de importação de produtos, vou falar específico agora, italiano, assim, de milhões, assim, produtos agroalimentares. E aí você pensa, pô, mas será que a gente não tem coisa boa por aqui também, né? Então, eu estava muito olhando para lá e começou um negócio, uma abelhinha, né? Uma abelhinha falando, pô, mas e aqui, né? E no Paraná, como é que tá isso? E no Brasil? E aí, hoje eu estou numa imersão com esses produtos de indicação geográfica aqui do estado. Então, hoje nós temos 15 produtos com indicação geográfica. Para quem não sabe, indicação geográfica Você pode falar um pouquinho? Posso, Indicação geográfica não é um selo, né? Que muitas vezes a gente identifica como um selo. Ele tem, sim, um signo, né? Mas não é um selo, né? Ele é uma propriedade industrial que o INPE concede a normalmente a uma associação, né? O INPE é um órgão... Isso, é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né? Perfeito. Então, é aquele que dá ali a marca, patentes, né? Então, normalmente o pessoal conhece o INPE por causa das marcas, né? Tem que registrar o nome da minha empresa, né? É no INPE, né? Eu perguntei porque quando fala INPE, a gente pensa no de pesquisas espaciais. Não, que é com E, né? Esse é com I. Esse é com I. Professora, a gente gosta de finalizar com uma pergunta para quem... uma sua resposta voltada para quem está assistindo e se interessou pela área, o que você poderia dar de dica? Vão ser muitos que vão se interessar. Essa entrevista vai convencer bastante gente. O que você poderia dizer para o jovem ou não que queira fazer o curso de gastronomia? Olha, primeiro que seja muito bem-vindo, conheça o IFPR, quem quiser pode ali marcar um momento com a gente para a gente conhecer ali os laboratórios, trocar uma ideia, né? Então, já deixo aqui o convite, mas eu deixo como dica, assim, mergulhem, né? Estudem, aproveitem intensamente essa possibilidade que a gente tem da área e... pense além da técnica, né? Eu acho que seja pesquisador do seu próprio negócio, assim, né? Então, mergulhe em uma área que você tem interesse e, de fato, pesquise tudo sobre aquilo, né? O máximo possível. E tem muito mercado. A gente brincava antes da pandemia que tinha 2 empregos que não iam faltar nunca, né? Que era cozinheiro e quem mexia com remédio. Aí depois veio a pandemia e só, assim, né? Não, mas só impulsionou as cozinhas. Só impulsionou, né? E é um fato, 2 coisas que não pararam, não tem como parar, enfim, né? Mas é isso, tem uma possibilidade absurda. Hoje a gente tem umas especializações, assim, né? Bem específicas de produto. Então, assim, não precisa... o Paul Bocuse, que é uma grande referência para nós, ele é um chefe francês que marcou a história da gastronomia moderna, né? Ele diz o seguinte, olha, tu não precisa cozinhar tudo. Se você tiver 10 receitas que você cozinha muito bem, é isso que tu precisa, assim, né? Eu falei, meu Deus, se o Paul Bocuse está falando isso, né? Quem sou eu para falar outra coisa, né? Então, além da técnica, além da receita em si, enfim, né? Saiba também vender esse produto, que eu acho que isso é o mais importante na parte de gestão. Né? E de convencer teu cliente que aquele produto é um produto de excelência, assim. Muito bom. Olha, temos papo aqui para mais de hora, mas não dá, viu? Temos que acabar aqui, né? Bom, conversando com a professora, doutora do Instituto Federal do Paraná, aqui em Foz do Iguaçu, Paola Stefanucci, né? É isso aí. Então, quem quiser visitar ali os projetos de extensão, de pesquisa, né? Conhecer um pouquinho também sobre o curso de gastronomia, entre outros que tem lá, né? Sim. Então, só depois olhar nos nossos descritivos aqui estamos no Spotify, né? E no YouTube, somos chiques. Que legal. Tudo bem? Então, quero agradecer a sua audiência. Professora, quer dar um recado para alguém antes da gente finalizar aqui? Mandar um salve, alguma coisa assim? Não? Eu ia brincar, melhor não. Mas, não, eu queria só agradecer de novo a oportunidade. Eu acho que foi bem bacana. E quando a gente fala da nossa trajetória, também é um momento para muitas reflexões, assim, né? Então, eu agradeço demais a oportunidade. Obrigada. Então tá. Até o próximo Trajetórias e muito obrigado pela audiência de vocês.